Opa, bom dia para quem tá vendo de dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo à noite. Meu nome é Pedro Daniel Dourado e Silva, eu sou estudante de Engenharia de Redes na UNB e hoje eu vim apresentar um projeto de roteamento de rede que eu desenvolvi recentemente. Então, nesse projeto eu criei um protocolo próprio de roteamento usando a linguagem de programação C++ para simular como os roteadores encaminham dados na rede, né? Enfim, o objetivo desse projeto foi criar um protocolo de roteamento para um roteador que controla a transmissão de informações em uma rede de comunicação. A ideia foi garantir que os dados sejam enviados pelo caminho mais curto até o destino, melhorando a eficiência e a velocidade na rede. Enfim, foi dividido então o projeto em várias partes, como representação da rede como um gráfico, depois implementação do algoritmo de Dijkra, depois criação de uma tabela de roteamento inteligente e, por fim, a criação de um menu de interação para enviar e consultar dados, né? E você pode se perguntar, mas por que desse projeto? Pois então, esse projeto nos ajuda a entender como os roteadores funcionam na prática e como os algoritmos de roteamento garantem a entrega eficiente de dados em redes grandes e complexas. Porque, né, imagina uma rede de roteamento numa empresa inteira. Então, assim, daí vem a importância desse projeto, né? Bom, e aí começamos então com a representação da rede como um grafo, né? A rede, ela é representada como um grafo onde os nós são os dispositivos e as arestas são as conexões entre eles, com pesos representando a distância ou custo da conexão. Usamos um grafo não direcionado, pois as conexões e os dispositivos são bidirecionais, né? Enfim, logo depois, então, no caso, foi implementado o algoritmo de Dijkra, né? Que no caso, o algoritmo de Dijkra é usado para encontrar o caminho mais curto entre dois nós em um grafo. Então, outra a gente representou a rede como um grafo e agora a gente está encontrando o caminho mais curto entre os nós, né? Ele funciona, esse algoritmo, atribuindo uma distância inicial infinita a todos os nós e uma distância zero ao nó de origem. Então, ele atualiza essas distâncias com base nas conexões entre os nós até ele encontrar o caminho mais curto. Bom, seguindo então, o próximo passo foi a criação da tabela de roteamento inteligente, né? Essa tabela de roteamento armazena as informações necessárias para determinar o próximo salto e a distância até cada destino da rede. Ela é essencial para que o roteador saiba como encaminhar os pacotes de dados de maneira eficiente. Logo então, eu parti para a implementação do menu de interação e da tabela hash para dados, né? No caso, foi implementado um menu que permite enviar dados para um destino específico e consultar os dados armazenados. Isso simula a funcionalidade real de um roteador, que precisa lidar com a transmissão de dados em tempo real, né? Logo, então, foi feita a criação de IDs únicos com a tabela hash. Para cada dado transmitido, foi criado um ID único, usando uma tabela hash. Esse ID é baseado no endereço de destino, garantindo que cada dado possa ser rastreado de forma única. Então não tem confusão de dados. Enfim. Então, em resumo, foi implementado um protocolo de roteamento eficiente utilizando o conceito de grafos, algoritmos de caminho mínimo e tabela de roteamento inteligentes, né? Esse meu projeto, ele simula como os roteadores funcionam na prática, garantindo a entrega eficiente de dados em redes. Então, no caso, o que eu quero dizer é que esse projeto ele é uma demonstração prática de como os protocolos de roteamento funcionam em redes reais, garantindo a eficiência na transmissão de dados, né? É uma experiência valiosa para entender os desafios e soluções no campo das redes de comunicação, né? Então, assim, realmente foi um projeto que desde o início, desde quando eu vi o tema, eu já entendi o valor desse projeto. Mas, enfim, obrigado por assistir. Eu espero que essa apresentação tenha sido útil e interessante. Enfim, e se tiverem perguntas ou comentários, eu estou sempre à disposição, né? Um abraço e
Tenha um ótimo dia.